Oi pessoal, meu nome é Lilian Keller, eu sou psicopedagoga, sou professora e estou fazendo a série Sou Mãe de uma Criança Especial. Hoje é o terceiro episódio e nos episódios anteriores eu contei sobre a prematuridade do meu filho, sobre algumas dificuldades na primeira infância e quero trazer você para acompanhar o terceiro episódio, onde eu vou falar das dificuldades com a escola. Vamos lá? Então, pessoal, quando Samuel tinha 3 anos de idade, ele foi colocado na escola, uma escola particular, perto de onde eu morava, uma escola linda, e para mim foi a maior frustração do mundo, por 2 motivos, porque como professora a gente sabe que a criança vai estudar o resto da vida. Eu tinha feito magistério, mas eu não era psicopedagoga ainda. E eu sempre quis assim que os meus filhos eles fossem para a escola no tempo de escola mesmo, porque eu queria que eles aproveitassem a primeira infância sem essa obrigatoriedade. Isso é coisa minha, tá? Mas por ocorrências da vida eu precisei colocá-lo na escola de 3 para 4 anos. E fui, matriculei, e aí já fica a dica, mães, pais, olhem a escola, olhem a forma de ensino da escola, olhem o conteúdo daquela série específica, compare. Hoje nós temos parâmetros de currículo, nós temos a BNCC, nós temos N instrumentos para você analisar se aquela escola ela está dentro do que é permitido, do que é propício para o ensino daquela criança, daquela idade, daquela faixa etária. Mas eu ainda não tinha essa experiência, eu não tinha esse tino, né, digamos assim, essa visão crítica. E no meio do semestre do ano de 2011, eu coloquei o Samuel numa psicopedagoga. Tinha um filho de uma amiga minha que estava sendo acompanhado, eu compartilhei que eu notava algumas dificuldades do Samuel na escola, e ela falou, vou te indicar. E então eu fui e coloquei o Samuel para ser acompanhado com uma psicopedagoga. E aí eu comecei a compartilhar com ela, e ela foi abrindo os meus olhos para você ver o tanto que a psicopedagogia ela é importante. A psicopedagoga foi conversando comigo e falando assim, essa escola não está adequada, o que ela está fazendo não está adequado à idade do Samuel. Porque eu matriculei no maternal 2. Então, o maternal é para a criança sociabilizar, é para a criança brincar com coisas coloridas, com peças maiores, é lógico, para que não leve a boca, é para fazer coisas de maternal. Mas eles estavam praticamente pré-alfabetizando. O maternal tinha livro, o maternal tinha pontilhado, né? Coisas que você percebe que é necessário, mas não no maternal, lá na frente. Então essa psicopedagoga foi à escola, conversou, disse que realmente estava diferente, que não era aquilo, né? E o Samuel permaneceu nessa escola durante esse ano de 2011, até completou 4 anos ali. No ano seguinte, eu fui e levei o Samuel para uma outra escola, para fazer o Jardim 1. E nessa escola ele teve um acompanhamento de acordo com a idade dele, né? Só que o meu filho, ele não avançava. Olhava para as crianças, o que as crianças identificavam, figuras, formas, cores. O Samuel, ele mantinha um atraso. Ele gostava muito das brincadeiras, ele gostava muito de estar na parte lúdica da escola, mas a parte, digamos, de crescimento pedagógico, de desenvolvimento, ele não conseguia, ele não avançava. E ele continuou com o atendimento da psicopedagogia. E isso foi fundamental
para que o meu filho, mesmo tardiamente, fosse alfabetizado. É fundamental você ter um acompanhamento. Se o seu filho apresenta atraso na aprendizagem, busque um psicopedagogo, veja as questões da escola, é fundamental para o sucesso do seu filho. E ele foi acompanhado por essa psicopedagoga e eu o coloquei na escola onde ela prestava serviço também, então ficou assim, algo bem casado. Só que esse período da minha vida estava muito conturbado, eu tive que me mudar de casa e a localidade estava muito distante, então, infelizmente, quando você se muda de localidade, você acaba prejudicando, muda a escola do filho. De uma certa forma, você acaba prejudicando. Então, pensem também muito antes de tirar o seu filho de uma escola no meio de um processo, porque realmente é prejudicial. Mas são coisas que a vida nos apresenta e nem sempre é possível você ficar no começo, no meio e no fim no mesmo local. Então, o Samuel Henrique fez o Maternal 2, né, naquela primeira escola que não estava de acordo, estava avançando muito o conteúdo. Ele fez o Jardim 1 em uma outra escola e o Jardim 2 ele fez em uma outra escola. E mesmo assim, no final do Jardim 2, quando ele foi para o primeiro ano da educação infantil, ele estava em atraso. Só que o meu filho até então não tinha nenhum laudo. Eram as minhas suspeitas, era a conversa com a neuropediatra, e o acompanhamento da psicopedagoga, mas ele não tinha um laudo fechado. Né? Até porque ele era muito pequeno e você fazer determinados exames, como o exame do DEPAC, o exame auditivo, para aprendizagem, específico para isso, para déficit de atenção, precisa da criança ser um pouquinho maior de 3 anos. Né? Então, não dava para fazer naquela época. Então, quando o Samuel Henrique foi para o primeiro ano, numa escola pública, e eu quero enfatizar isso, porque eu sou da capital federal, as escolas públicas aqui funcionam bem. É claro que há escolas boas, há escolas regulares, há escolas ruins e há escolas excelentes. Mas eu quero enfatizar bem que se o meu filho não tivesse ido para a escola pública, talvez hoje ele não tivesse alfabetizado ainda. Porque aqui na capital federal nós temos, quando a criança tem um laudo, ela é acompanhada por uma sala de recursos. E para assumir uma sala de recurso, o profissional tem que ter no mínimo o curso de pedagogia. Ou seja, ele tem que ser voltado realmente para a aprendizagem. Isso é fundamental. Então, para o vídeo não ficar muito longo, no próximo episódio eu vou contar para você esse processo da matrícula na escola pública e de todo o percurso para fechar o laudo do Samuel. O que eu precisei enfrentar, quais os profissionais que eu precisei recorrer para conseguir fechar um laudo do meu filho de deficiência intelectual leve e TDAH, ok? Então, obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima segunda com o 4º episódio.